Sabe, irmãos, boa noite a todos, paz do Senhor. Se você quiser sentar, pode ficar sentado. Se quiser sentar na cadeira, se quiser ficar em pé, deitado. Estamos na casa do Pai, amém? E o Senhor, irmãos, me fez nessa noite lembrar de algumas coisas, daquilo que Ele já nos permitiu viver nele, e aquilo que veio muito latente ao meu coração foi um dia 27 de outubro de 2012, foi o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque há uma palavra na Bíblia sobre isso, irmãos, amém? João Batista, quando foi interrogado, questionado quem ele era, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. E ele disse: eu vos batizo com água para a remissão dos pecados. Mas ele diz também que após mim vem um que já é antes de mim, do qual eu, diante dele, não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E ele disse: e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de Jesus ser assunto aos céus após a ressurreição, ele disse aos discípulos, ele exortou aos discípulos: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que no dia do Pentecostes, ou seja, entre o dia que Jesus deu essa promessa e o cumprimento dela, passaram-se 10 dias, em que cerca de 500 discípulos começaram a ir do primeiro dia ao templo, orando, buscando, clamando e esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Só que a Bíblia diz que desses 500, 380 retrocederam e apenas 120 permaneceram. E sobre esses 120, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E a Bíblia diz que foram vistas por aqueles que lá estavam línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os que estavam de fora por ocasião da festa do Pentecostes diziam: estão bêbados, estão embriagados, essa hora da manhã, 9 horas da manhã, e já estão alcoolizados. E dentre aqueles 120 se levanta um homem, o que a Bíblia diz que relata ele como sendo um homem douto de conhecimento, pescador por profissão, o homem que por 3 vezes negou Jesus. Ele se levanta agora cheio do Espírito Santo e diz: nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados, nós não estamos alcoolizados. O que vocês estão vendo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E qual foi a profecia?
que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, irmãos. Sobre toda a carne. Eu falo isso com meu corpo arrepiado. E a continuidade da profecia diz que os velhos sonharão sonhos, os jovens serão visões, e até sobre os servos e as servas. Naquele dia, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Diante desse discurso, imagina a multidão atônita, calada, sem esboçar qualquer reação diante da fala do apóstolo Pedro, que dá agora uma extensão a essa profecia quando disse: e essa promessa não diz respeito só a nós e a vós, mas diz respeito também àqueles que estão perto, àqueles que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar. E eu quero te dar uma boa notícia: você foi chamado, irmão. Você foi chamada, irmã. Ele chamou você. Para quê? Para te encher dele. Para te encher do Espírito Santo. Para te encher de poder, de glória, de unção, de fogo, irmãos. E tem sido um assunto escasso hoje, batismo com o Espírito Santo. Parece-nos uma mensagem retrógrada, que já teve o seu auge, que já teve o seu ápice, que já teve o seu momento e que agora foi abafada porque novos assuntos surgiram. Mas a palavra diz que os céus e terra passarão, mas a palavra não passa. E a promessa do Senhor continua ressoando nos anais da história, dizendo: e essa promessa não diz respeito só a nós e a vós, mas diz respeito aos que estão perto e os que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar. Irmãos, como nós transformaremos a sociedade se nós não formos cheios do Espírito Santo? Me fala. Porque pessoas inteligentes a sociedade tem aos montes. Pessoas profundamente eloquentes, sábias, no que diz respeito ao saber humano. E eu não estou aqui, irmãos, reduzindo essas coisas a nada. O que eu estou dizendo é que isso não pode estar acima da promessa de Deus sobre nossas vidas, que quer que busquemos conhecimento e graça, sim, mas Ele quer nos encher do Espírito. Ele quer nos encher do seu Espírito Santo. Ele quer nos encher dele. Ele quer nos encher da presença dele. E para que nós sejamos cheios dele, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que renunciar à nossa vida. Nós temos que renunciar às paixões. Nós temos que renunciar às vontades. Nós temos que renunciar a sonhos que não são condizentes com aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer que assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, quer um bom conselho? Abre mão dos teus sonhos, abra mão dos seus caminhos, abra mão dos seus pensamentos e comece a orar para andar no caminho do Senhor. E a companhia do Espírito Santo não se ausentará de nós em nenhum momento dessa caminhada, irmãos. Sabe, naquele 27 de outubro de 2012,
Eu estava orando, meu Deus do céu, 3 meses de campanha, de jejum. Fiquei um palito, irmãos. Só a cabeça, meu Deus do céu. E terminei aquela campanha, Jesus me batiza todo dia, irmãos. Meu Deus, não sei como Jesus não enjoou de mim naquele tempo. Todo dia Jesus me batiza. Oração das 6 horas da tarde com os jovens, oração das 7 horas no culto, oração antes de dormir, era todo dia, dormia e acordava dizendo: Senhor, me batiza, Jesus, com teu Espírito Santo. Passou os 3 meses, Jesus não batizou. E eu magro, os familiares, mãe e vó, sentando, tudo que era tipo de crítica, dizendo: tu tá ficando doido, tu vai morrer, tu não quer mais comer. Sabe, irmãos, abrir mão da nossa vida para viver a vida do Senhor tem um preço, amém? Eu sei que todos aqui já são maduros e são cônscios dessa verdade. Mas é necessário que nós reiteremos essa verdade, para que ela não perca a devida importância em nossas vidas. E um dia eu estava lá em casa, sem gravata, sem sapato social, orando dentro de um quarto e sem camisa também. E naquele dia, irmãos, eu não esperava, para mim era só mais um devocional. Mas o Senhor resolveu fazer naquele dia, no quarto da minha mãe, o Espírito veio sobre nós. E nessa noite o Espírito Santo me trouxe essa lembrança, sabe, irmãos? Não com saudosismo, mas a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Porque a promessa não cessou, amém? A promessa continua. Ser cheios do Espírito. Ser cheios da presença de Deus. E naquele dia, cada um teve a sua experiência aqui com o Espírito Santo, que foram batizados, cada um teve uma experiência única, mas a minha foi, eu senti corrente elétrica passando no meu corpo. Como choques passassem pelo meu corpo, da planta dos pés à cabeça. E eu me lembro que o Espírito Santo naquela noite disse assim: vai lá e coloque a mão sobre a cabeça da tua avó. E a minha avó estava lá na sala da casa, que ela morava ao lado, assistindo a novelinha das 9 dela, com os olhos quase dentro da TV, que eu não enxergava direito, tadinha. E minha avó a vida inteira sofreu de pressão alta. Tomava remédio, nada controlava a pressão. O Senhor disse: coloque as mãos sobre ela. E do nada, saí lá da casa da minha mãe, fui na casa da minha avó, taquei a mão na cabeça dela, não falei nada. Mas eu senti aquela corrente de poder que estava fluindo através de mim, entrando nela. E desde aquele dia a pressão da minha avó nunca mais se alterou, irmãos. Sabe, o que eu quero te dizer com isso? É que há mais dele para nós. Sabe aquilo que o pastor tem falado reiteradamente, aquele versículo bíblico de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem mais para nós. Deus tem mais. Deus tem mais dele, irmãos. Não cessou. Se você acha que já viveu todas as experiências que você já podia experimentar, se você acha que podia ser usado de todas as formas que Deus já poderia lhe usar, eu quero te dizer, tem mais. Tem mais. Porque nós não paramos nas experiências que nós temos com Ele. Porque nós não queremos a experiência, nós queremos aquele que gera a experiência. Amém? Se a experiência já é boa,
Como você impor as mãos sobre alguém, ela ser curada, quando Deus te dá um discernimento de espírito sobre uma pessoa, e você ser assertivo naquilo, na palavra profética que você libera, no sonho que você teve. Agora imagine a fonte, Júnior, de onde jorra isso tudo. O coração de onde jorra isso tudo. Coração do Pai, o coração de Deus. Sabe, irmãos, e nós, como jovens, eu não tão jovem mais, eu já estou entrando naquela fase assim, mas tem mais dele. Tem mais dele, eu não queria falar sobre nada disso, eu tinha preparado um sermão bonitinho, tinha falado até para o Júnior, eu vou falar sobre isso hoje. Mas aí o Espírito Santo vem e faz essa bagunça organizada, aleluia, essa presença perene, suave, amém? Essa presença doce, aconchegante, sabe, irmãos? Ou eu sou eu que estou viajando aqui? Tem mais alguém, né? E é assim, às vezes, Deus fala no meio do fogo, Deus fala no meio do terremoto. Mas uma vez Elias estava dentro de uma caverna, irmãos. E a Bíblia diz que passou um vento e Deus não estava no meio do vento. Passou um fogo e Deus não estava no meio do fogo. Veio um terremoto, agora é ele. Deus não estava. Aí vem uma brisa. Dizendo, sai da caverna, Elias. Não acabou, Elias, tem mais. Tem mais de mim para você. E através de você para abençoar as pessoas, as nações. Tem mais, sai da caverna, Elias. É um tempo, irmãos, em que o Senhor está nos arrancando de dentro das nossas cavernas. Em quantas cavernas nós já não nos afugentamos, eu mesmo, Deus do céu. Em quantas cavernas eu já quis me afugentar. E ele vai dizer, sai da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna. Sai dessa rota de fuga. Saia desse plano B. No reino de Deus não existe plano B. No reino de Deus só tem um plano. E esse plano nós estamos conhecendo dia após dia. E eu quero te dizer, não tem rota de fuga. Não tem saída de emergência no reino dele. E eu vou apertar um pouquinho mais. Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de mim. Porque não tem, irmãos, como retroceder uma vez que, como diz a questão, você colocou os olhos nele. Uma vez que você olhou para ele, nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Não tem riqueza, não tem poder, não tem glória, não tem fama, não tem status, não tem popularidade, não tem nada, irmãos. A vida sem ele não tem sabor. Quem já bebeu dessa água, nunca mais quer beber de outra fonte, sabe? Então o que o Senhor está nos chamando? Se entrega, cara. Se rende. Se rende, se rende, se rende. Entrega o teu tempo, entrega o teu dia, entrega o teu dinheiro, entrega o teu recurso, entrega o teu físico, entrega tudo. Tudo. Eu sei que parece romântico falar isso, mas na prática dói. Dói ou não dói? Dói. Dói, irmãos. Quem aqui já não provou isso na pele? Mas a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde a vida por amor de mim, acha-la. Por quê? Porque Ele é a vida. Jesus é a vida. E enquanto a presença dEle estiver em nós, irmão, significa que a vida dEle está em nós.
O Espírito Santo testificando em nós diariamente. Porque escrito está que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Que nós somos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E a cada dia, irmãos, a gente está descobrindo isso no Senhor. E é maravilhoso demais descobrir essa paternidade. Essa paternidade sadia. Essa paternidade que te protege. Eu falo sim da paternidade celestial e da paternidade espiritual que o Senhor estabeleceu sobre nós. E como é bom viver isso, irmãos. Eu tive que ir quase no fundo do poço. Para aprender isso. Quase renunciei tudo, larguei tudo. Saí dos grupos da igreja, saí do grupo da obra. A galera começou a movimentar. Eu disse, eu vou largar tudo, eu não quero mais nada. Isso eu me lembro, foi num sábado à noite. Aí no domingo chega o Bop lá em casa, depois do culto aqui. Depois do culto lá na casa de oração, ainda lá na garagem, chegou o Bop e disse, não rapaz, nós viemos fazer a operação de resgate. E lá estava eu todo machucado, ferido. Uma crise e tudo mais. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que nesses 11 anos que eu caminho com o Senhor na fé, tem mais. Tem mais. Tem mais para nós. Amém? Tem mais do Senhor para nós. Tem mais fogo para nós, tem mais glória para nós. Tem mais presença, tem mais desafio, tem mais renúncia. Tem mais abnegação, tem mais coisas para nós abrirmos mãos, tem mais. Tem mais. E o que eu vou ganhar com isso? A palavra de Deus diz: quando Pedro chega a Jesus, nós deixamos pai, mãe, esposa, filhos. Deixamos tudo. Não é que eles abandonaram a família, irmãos. Mas aqui está falando de prioridade. E te seguimos. O que nós ganharemos? Jesus fala: não há ninguém que, tendo deixado pai e mãe, filhos, filhas, esposa, por amor de mim, não receberá nessa vida 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Então, fazendo uma matemática rápida, acho que vale a pena a gente continuar. Acho que vale a pena a gente caminhar mais uma milha por Ele, com Ele. Porque não só por Ele, porque com Ele, porque Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe aquele dia mais em crise que tu tá, irmão? Aquele dia mais violento, aquele dia que tu tá com vontade de pegar a moto e jogar na frente do caminhão. Não vou aqui explanar ninguém. Ele está lá. Ele está lá testificando no nosso íntimo. Às vezes a gente se faz de surdo, mas Ele está falando, bradando, testificando em nós que somos filhos, que somos salvos, que somos herdeiros, que há uma vida eterna nos esperando com Ele para sempre. Aleluia! E essa é a nossa força, é o nosso combustível. Nosso combustível não é uma bênção, nosso combustível não é um milagre, nosso combustível não é uma provisão financeira, o nosso combustível não é uma porta de emprego melhor, um salário maior. Embora tudo isso seja lícito, nosso combustível é Ele. Ele é o fogo. Ele é o fogo que faz com que essa lenha continue queimando. E quando tem cinza, vem o vento, sopra a cinza e acende o fogo de novo. Por quê? Porque o pavio que fumega, ele não apaga. Sabe o pavio, irmãos, naquela época, quando o pavio começava a fumegar das lâmpadas, das candeias, os donos de casa, as donas de casa rapidamente tiravam, jogava fora e dizia, não serve mais. Ele não. Ele pega aquele pavio que está fumegando e
diz: eu vou tratar ele, eu vou arrumar ele, eu vou organizar ele, e ele vai voltar a queimar. Ele vai voltar a queimar, ela vai voltar a queimar. E começamos a queimar, queimar e queimar, dando luz a todos os que estão na casa. Essa luz é o Espírito Santo em nós. Se coloque de pé. Prossigamos, irmãos. Para dizer que eu não preguei nada daquilo que eu tinha preparado, eu quero dizer para vocês que, se eu pudesse concluir esse momento, eu diria: conheça e prossiga em conhecer o Senhor, e se envolva com o coração dele a cada dia mais. E voltando lá ao início, irmãos, a sociedade será transformada daí. Nós seremos transformadores sociais. Sabe por quê? Porque a glória dele está em nós. E essa glória que está em nós, sabe, muita gente, nada contra, mas venera aquela glória que Moisés viu, que o rosto dele ficou brilhando, que ele teve que envolver o rosto dele num pano, tamanha era a glória. Mas só que Paulo diz em 2 Coríntios 3 que aquela glória era transitória, era passageira, mas a glória que está em nós, ela é eterna. E qual a recomendação de Paulo? Brilhe a glória do Senhor através de vocês como um espelho para todos os homens, para todos os homens, como cartas abertas, com leis escritas não agora em tábuas de pedra, mas agora nas tábuas do coração. Isso é o Espírito Santo, irmãos. É a palavra viva entrando em nós, e nós encarnando essa palavra através do dia a dia, é que vai causar a mudança que Blumenau precisa, é que vai causar a mudança que lá a tua empresa precisa. Esse é o nosso desafio: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e se envolver com o coração dele. Porque nós somos a luz do mundo. E luz não tem serventia se ela ficar coberta, tapada. A luz foi feita para ser colocada num lugar alto, para dar luz aos que estão na casa. Amém? Então eu quero ministrar isso sobre a tua vida, que você é luz, que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheia do Espírito. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás. Sabe, não dê ouvidos aos sussurros do diabo, dizendo que você é um bastardo, que você não é importante, que você é menos valorizado. Não dê ouvidos a isso. Você é filho, você é filha, você é cheio do Espírito Santo, aleluia, ele habita em você, o teu nome está escrito no livro da vida, aleluia, e o Senhor, através de ti, transformará tudo ao teu redor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos a tua presença. Agradecemos a você, Espírito Santo, por estar aqui, Espírito Santo, por estar conosco, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de mim, Senhor. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por todos aqueles momentos, Senhor, que pensamos em regredir, retroceder. O Senhor continua testificando,
testificando que somos filhos amados, que temos um Pai que nos ama, que nos ouve e que se importa conosco. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero que você comece, irmãos, a agradecer ao Espírito Santo. Eu não sei o que Ele tem feito na tua vida, eu não sei qual é a tua história com o Espírito Santo, mas comece a agradecer a Ele. Agradeça a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fará. Agradeça pela cura, agradeça pela identidade restaurada, agradeça pelo Pai espiritual que tu tens, agradeça pelos irmãos que tu tens, agradeça pelo lugar onde tu estás, onde tu és valorizado, não pelos teus talentos, mas é pelo teu coração. Agradeça, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Aleluia. Aleluia. Que palavra, né, irmãos? Ainda a fonte, ela nunca vai parar de jorrar. Ainda tem novas revelações, ainda tem muito de Deus pra gente provar. Muito de Deus pra gente provar. Quando o Vilmar estava ministrando, eu lembrei de quando Paulo, ele falava: assim como vocês recebessem o Senhor, permaneçam e continuem na mesma intensidade. Eu estava me lembrando também, Vilmário, de quando uma vez o Senhor, quando eu recebi o Senhor no meu coração, eu estava me lembrando que naquele dia, naquele momento, eu estava entregando tudo a minha vida ao Senhor, todos os meus sonhos, e eu só queria de fato o Senhor. Aí eu lembrei que Paulo estava dizendo: olha, Luiz, desta forma que você recebeu o Senhor, que você estava se entregando e abrindo mão de tudo, continua dessa forma, viva dessa forma, persevera dessa mesma forma. Eu preciso continuar abrindo mão dos meus sonhos, continuar me entregando ao Senhor, porque ainda há mais do rio. O rio está fluindo, irmãos, o rio está fluindo. Cada culto que você vem, o rio flui, o rio flui, o rio flui. Há muito de Deus para o Luiz beber ainda, há muito de Deus para você beber ainda, amém? E neste momento, eu quero fazer a palavra da oferta para nós podermos concluir o culto. Aqui está o Pix. Você crê que você é um semeador? Eu creio que eu sou um semeador e eu posso semear no reino do Senhor. Você crê que um dia você vai chegar no céu e Deus, quem sabe, Ele vai mostrar uma pessoa e falar: Luiz, esta pessoa aqui, ela foi ganha e você tem parte nisso. Eu vou falar: Deus, mas eu nunca evangelizei ela, não conheço. Mas aquela tua oferta que você ofertou naquele culto, foi feito e foi dado e sustentou um missionário, sustentou o aluguel da igreja, que esta pessoa veio na igreja e aceitou. Você faz parte também desta alma.
Então, se você anseia em ganhar almas ao Senhor, se você anseia muitas coisas ao Senhor, e você quer chegar naquele dia e olhar para as pessoas que foram alcançadas com esse dinheiro, semeie no reino do Senhor. Aplique no Senhor. Há muitas pessoas que aplicam o seu dinheiro em bolsa de valores e muitas coisas, não estou falando que é errado, jamais. Mas aplique no reino de Deus o seu dinheiro, porque o reino de Deus é uma terra fértil, é uma terra que alcança pessoas. Você é um semeador, nós somos um semeador, nós conseguimos semear no reino do Senhor. Quem sabe você está guardando um dinheirinho aí para depois comer algo ou não, mas separe algo ao Senhor, tire dessa quantia e aplique no reino do Senhor, dá ao Senhor de forma de gratidão a Ele. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, os magos chegam até Jesus, eles levam ouro, mirra e incenso, porque eles reconhecem a autoridade de um rei que havia nascido. Será que eu e você estamos reconhecendo a autoridade de Cristo que pisou aqui hoje? Será que nós temos ouro, mirra e incenso para dar para este rei que pisou aqui hoje, que é o nosso Senhor e Salvador da nossa alma? Então, neste momento, eu quero te pedir que você feche os seus olhos. Eu vou estar orando. Eu sei que alguns já ofertaram, mas eu vou estar orando para Deus te abençoar. E quem não ofertou ainda, oferte ao Senhor. Espírito Santo, nós queremos honrar a sua autoridade no nosso meio. Nós queremos trazer o nosso ouro, a nossa mirra e nosso incenso ao Senhor, porque nós reconhecemos que há um rei no nosso meio. O Senhor merece e nós queremos aqui ofertar ao Senhor. Pai, receba essas ofertas como adoração ao Senhor. Nós estamos aplicando nosso dinheiro no Teu reino. Nós somos semeadores, Pai, e nós queremos semear, pois nós queremos fazer parte deste reino e desta obra, Pai, em nome de Jesus, amém? Oferte ao Senhor. Amém, irmãos. Benção demais essa palavra, né? Vilmar é uma benção, né, cara? Eu amo demais ouvir esse piá, cabeça da tribo. Irmãos, agora nós já vamos estar fazendo uma oração para encerrar esse momento. Mas antes, queria só dar alguns avisos. Então, essa semana a programação normal, amanhã temos o culto da família, né? Segunda-feira as aulas, quarta-feira o culto da... tem aqui a nossa agenda, então vocês acompanhem a agenda. Acompanhem pelo Instagram, também pelas nossas redes sociais, vocês vão ter mais conhecimento, aqueles que não conhecem, né? E sábado que vem tem mais famintos, e daí no dia 8 tem a nossa vigília, a vigília Revival, né? Amém? O Luiz vai estar aí também na frente da vigília, vai ser bênção, e que todos aqueles que ainda têm mais fome. A última vigília foi a primeira, essa vai ser a segunda, acho que vai ser mais loucura ainda do que essa, né? Outra coisa também, peço aos irmãos que estejam orando, aquele que puderem colaborar junto também com a oferta. A gente vai estar indo para Goiânia, agora vai estar indo 5 ministros aqui da casa, né? Do encontro profético lá em Goiânia. Vocês compartilhem suas redes sociais para mais gente poder apoiar essa obra, amém, irmãos? E estejam em oração conosco, né? Para que Deus guarde desde a hora que nós sairmos até a hora que nós estivermos, todo momento lá. Vai ser bênção demais. O que for derramado lá, eu creio que vai ser derramado aqui também. Amém? E agora a gente é meio doido. Só um pouquinho. Amém, irmãos? A gente vai estar orando para finalizar. A gente já vai estar orando também pela Anabelle. A Monique acabou de avisar que ela foi para o hospital. E eu também quero fazer mais uma oração que estava enquanto nós estávamos ali ministrando, o Espírito Santo veio ministrando para mim e eu falei, vamos fazer. Então se é tu que está falando, e se não é, nós vamos orar também, né? Se é de mim. Eu queria só, antes, que todo mundo estendesse a mão, aqueles que são meio doidos também, aqueles que têm mais fome e aqueles que querem entrar nessa loucura, estenda a mão aqui pro lado, pro Verdun. Eu queria orar, abençoar eles. Que eles venham conhecer o Espírito Santo quando nós estivermos no faminto aqui, que é mais ou menos o horário deles, que eles venham conhecer